A compreensão da natureza do ser humano é uma questão profunda e complexa, que tem sido debatida ao longo da história. Na visão cristã, o ser humano é composto por três partes fundamentais: corpo, alma e espírito. Cada uma dessas partes desempenha um papel único e significativo na vida do indivíduo, refletindo a criação de Deus e sua intenção para a humanidade. Para entendermos melhor essa tríade, é importante analisar cada uma dessas componentes e como elas interagem entre si. Começamos pelo corpo, que é a parte física do ser humano. O corpo é a morada da alma e do espírito durante a vida terrena. Na Bíblia, encontramos passagens que enfatizam a criação do corpo. Em Gênesis 2:7, lemos que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E assim, o homem se tornou uma alma vivente. Essa passagem é significativa porque nos mostra que o corpo não é apenas uma estrutura física, mas que recebeu vida através do ato divino de Deus. O corpo é limitado e mortal, sujeito às fraquezas, doenças e à morte. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso, Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. Ele é temporário e, de acordo com a fé cristã, um dia será transformado. Essa transformação é frequentemente referida como a ressurreição, em que os crentes receberão corpos glorificados, imortais e incorruptíveis. A alma, por sua vez, é a parte que representa a individualidade e as emoções do ser humano. A alma é frequentemente associada ao que sentimos e pensamos. Ela é a sede das nossas emoções, vontades e intelecto. Quando pensamos em quem somos em nossa essência, estamos falando da nossa alma. Na visão bíblica, a alma é imortal e existe após a morte do corpo. Essa imortalidade é um aspecto fundamental da crença cristã, pois nos ensina que após a morte física, a alma continua a existir. O destino da alma, de acordo com a Bíblia, está diretamente ligado à relação que a pessoa teve com Deus e à aceitação de Cristo como Salvador. Aqueles que creem e vivem em comunhão com Deus têm a promessa da vida eterna, enquanto a rejeição dessa relação resulta em separação de Deus, ou seja, morte espiritual. O espírito, por outro lado, é a parte do ser humano que se conecta diretamente com Deus. Através do espírito, temos a capacidade de adorar, comunicar e ter uma relação com o Criador. Enquanto a alma se relaciona com as emoções e a individualidade, o espírito é o que nos liga ao divino. A Bíblia diz que Deus é espírito, João 4:24, e que para adorá-lo, devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Isso significa que o espírito é a dimensão da vida que se volta para Deus, buscando a comunhão com Ele. O espírito é o que nos permite compreender as verdades espirituais e receber a revelação de Deus em nossas vidas. Quando uma pessoa aceita a Cristo, o Espírito Santo vem habitar no seu espírito, trazendo nova vida e transformação. Essa regeneração é essencial para a vida cristã, pois é o que capacita o crente a viver de acordo com a vontade de Deus. A interação entre o corpo, a alma e o espírito é fundamental para entendermos a natureza humana. Essas três partes não são isoladas, mas trabalham juntas em harmonia. Quando uma parte está em desequilíbrio, isso afeta as outras. Por exemplo, quando o corpo está doente ou debilitado, isso pode impactar a alma, gerando tristeza ou desânimo. Da mesma forma, uma alma angustiada pode afetar a saúde física do corpo. A saúde espiritual
também é crucial. Um espírito distante de Deus pode resultar em uma alma angustiada e um corpo cansado. Portanto, é importante que busquemos o bem-estar em todas as áreas de nossa vida, buscando equilíbrio e harmonia entre corpo, alma e espírito. É interessante notar que, na cultura contemporânea, muitas vezes vemos uma ênfase excessiva em uma dessas partes em detrimento das outras. A sociedade atual pode incentivar a busca de prazer e satisfação física, mas negligencia a saúde da alma e do espírito. Por outro lado, pode haver uma ênfase no bem-estar emocional, sem levar em consideração a importância da relação espiritual com Deus. No entanto, a Bíblia nos ensina que o ser humano é uma criação integrada e a verdadeira plenitude só pode ser encontrada quando estamos em harmonia nas 3 dimensões da nossa vida. Na morte, o corpo é a primeira parte a sofrer a separação. Quando uma pessoa morre, seu corpo físico retorna ao pó da terra, conforme descrito em Gênesis 3:21. Porém, a alma e o espírito não morrem. A alma é levada à presença de Deus para o julgamento e, dependendo da relação que a pessoa teve com Ele, ela experimentará a recompensa ou a condenação. O espírito, sendo a parte que se conecta diretamente com Deus, também é eternamente consciente. Essa perspectiva sobre a vida após a morte é fundamental para a esperança cristã. A ressurreição de Cristo é o exemplo de que a morte não é o fim, mas uma transição para a vida eterna. Para aqueles que creem em Cristo, a morte é uma passagem para a presença de Deus. Portanto, a compreensão da natureza do corpo, alma e espírito é essencial para a vida cristã. Reconhecer que somos compostos por essas 3 partes nos ajuda a entender melhor nossa própria identidade e nosso propósito. Cada um de nós é uma combinação única dessas dimensões, e todas elas têm um papel importante em nossa jornada espiritual. A Bíblia nos encoraja a cuidar do nosso corpo, nutrir nossa alma e alimentar nosso espírito com a palavra de Deus e a oração. No dia a dia, isso pode ser traduzido em práticas simples, como buscar uma alimentação saudável, exercitar-se, cuidar da saúde mental e emocional e, principalmente, dedicar tempo para estar em comunhão com Deus. Essa comunhão pode ser feita através da leitura da Bíblia, da oração e da adoração. Quando cuidamos do corpo, da alma e do espírito, estamos nos preparando para viver a vida que Deus planejou para nós. Além disso, essa compreensão nos leva a refletir sobre a importância de ajudar os outros em suas necessidades, tanto físicas quanto espirituais. Quando vemos alguém lutando com a saúde, a dor emocional ou a ausência de paz espiritual, temos a responsabilidade de estender a mão e oferecer apoio. Ao fazer isso, estamos vivendo a missão que Jesus nos deixou de amar ao próximo como a nós mesmos. Em resumo, a visão cristã sobre a natureza do corpo, alma e espírito nos convida a uma vida de equilíbrio e harmonia. Somos seres criados à imagem de Deus, e cada parte de nós reflete sua glória de maneira única. Ao buscarmos a plenitude em todas as dimensões de nossas vidas, podemos experimentar a verdadeira paz e alegria que vem de uma relação íntima com Deus. Que possamos, portanto, viver plenamente, honrando a Deus com nossos corpos, cuidando das nossas almas e alimentando nossos espíritos para que possamos cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós. O momento da morte é um tema que suscita muita reflexão e, frequentemente, inquietação nas pessoas. A morte, sendo uma parte inevitável da vida, levanta diversas perguntas sobre o que realmente acontece conosco nesse momento. Na perspectiva bíblica, a morte é vista como uma separação entre o corpo e o espírito. A Bíblia nos oferece algumas passagens que falam sobre esse processo, proporcionando uma compreensão mais clara sobre o que ocorre nesse momento crucial da vida.
Quando falamos da morte, é importante lembrar que, segundo a Bíblia, o ser humano é composto por corpo, alma e espírito. O corpo, a parte física do ser humano, é o que vemos e tocamos. A alma é muitas vezes entendida como a sede das emoções, da vontade e da individualidade. O espírito, por sua vez, é a parte que se conecta diretamente com Deus. Assim, quando a Bíblia fala sobre a morte, geralmente se refere à separação do espírito do corpo. Um versículo fundamental que aborda esse conceito é Eclesiastes 12:7, que afirma: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu." Este versículo é muito profundo e reflete a ideia de que, ao morrermos, o nosso corpo físico retorna ao pó da terra, enquanto o nosso espírito, que é a parte que Deus soprou em nós e que nos dá vida, retorna ao Criador. Essa passagem destaca a transitoriedade da vida física e a eternidade do espírito. Durante a vida, o corpo e o espírito coexistem, mas na morte essa união é rompida. O corpo, que era a habitação do espírito, não pode mais sustentar a vida. Essa separação é muitas vezes percebida como um momento de dor e perda, mas para o cristão é também um momento de esperança. A Bíblia ensina que, após a morte, o espírito é levado à presença de Deus. Essa ideia é reforçada em várias passagens ao longo das Escrituras. Um exemplo disso pode ser encontrado em Lucas 23:43, onde Jesus, durante a crucificação, promete ao ladrão arrependido que ele estará com ele no paraíso. Essa promessa sugere que, após a morte, os que creem em Jesus não enfrentam a separação eterna de Deus, mas sim uma comunhão imediata e eterna com Ele. A presença de Deus é o que traz paz e esperança àqueles que creem, mesmo diante da morte. Além disso, o apóstolo Paulo também nos oferece uma perspectiva importante sobre a morte em Filipenses 1:21-23. Ele afirma: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro." Paulo estava ciente de que a morte significava uma oportunidade de estar com Cristo, o que é muito mais desejável do que a vida terrena. Essa visão enfatiza que, para os cristãos, a morte não é um fim, mas uma transição para uma existência mais plena na presença de Deus. No entanto, a Bíblia também fala sobre o juízo que se segue à morte. Hebreus 9:27 afirma que está determinado que os homens morram uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso significa que, após a morte, cada pessoa enfrentará um julgamento de Deus sobre suas ações e sua fé. Esse julgamento determinará o destino eterno do espírito. Para aqueles que aceitaram a Cristo e viveram em relação com Ele, há a promessa da vida eterna. Para aqueles que rejeitaram essa relação, o destino é a separação eterna de Deus. A questão do que acontece com o espírito após a morte não é apenas teológica, mas também prática e emocional. Muitas pessoas se sentem ansiosas e temerosas em relação à morte, e é natural ter essas preocupações. No entanto, a mensagem do Evangelho traz conforto e esperança. A morte não é o fim da jornada, mas uma nova etapa. É um momento em que o cristão pode entrar na presença de Deus e desfrutar da paz que só Ele pode oferecer. Além disso, o espírito que volta a Deus não é apenas um retorno ao Criador, mas também um retorno ao lar. Isso é especialmente significativo para aqueles que se sentiram perdidos ou desconectados ao longo da vida. Para o crente, a morte é a culminação da jornada de fé e a realização das promessas de Deus. O que pode parecer um final é, na verdade, um novo começo. Portanto, ao refletirmos sobre o momento da morte e o que acontece com o espírito, podemos ver que a Bíblia oferece uma visão de esperança. O espírito, ao deixar o corpo, retorna ao Deus que o deu. Essa verdade nos encoraja a viver a vida com um propósito, sabendo que cada momento é valioso. A morte não deve ser vista como algo a ser temido,
mas como um passo em direção à eternidade com Deus. Além disso, essa compreensão deve nos motivar a compartilhar essa esperança com os outros. Muitas pessoas vivem suas vidas com medo da morte, sem entender o que realmente acontece após esse evento. Como cristãos, temos a responsabilidade de levar a mensagem do Evangelho ao mundo, mostrando que Jesus é a porta para a vida eterna. O que nos espera do outro lado é uma realidade gloriosa, onde não haverá mais dor, tristeza ou morte. Em Apocalipse 21:4, encontramos a promessa de que Deus enxugará toda lágrima de nossos olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as coisas antigas já passaram. A vida é preciosa e cada um de nós deve valorizar os momentos que temos. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que temos um futuro garantido em Cristo. A certeza de que, após a morte, nosso espírito voltará a Deus e estará em sua presença é uma fonte de consolo e força. Assim, ao vivermos com essa esperança, podemos enfrentar as dificuldades da vida com coragem, sabendo que o nosso destino final é a comunhão eterna com Deus. Em resumo, o momento da morte, segundo a Bíblia, é a separação do corpo e do espírito. O corpo retorna ao pó, enquanto o espírito volta ao Criador. Essa transição é marcada por uma expectativa de esperança para os que creem. A morte é um passo para a vida eterna, um retorno ao lar, onde a presença de Deus é real. Portanto, vivamos com gratidão e propósito, sempre prontos para compartilhar a esperança que temos em Cristo e a certeza de que, em última análise, a vida triunfa sobre a morte. Quando se trata do destino do espírito após a morte, a Bíblia apresenta diversas interpretações teológicas que geram debates e reflexões profundas. Essa questão é central na teologia cristã e envolve a compreensão do que acontece com o ser humano assim que a vida terrena chega ao fim. Entre as principais visões, encontramos a ideia de céu, inferno e o conceito de sono da alma, ou estado intermediário antes da ressurreição. Cada uma dessas crenças é fundamentada em diferentes passagens bíblicas e tradições interpretativas. Para começar, vamos falar sobre o conceito de céu. De acordo com a Bíblia, o céu é descrito como a morada de Deus e a eternidade prometida aos que creem em Jesus Cristo. É um lugar de paz, alegria e comunhão perfeita com o Criador. Em João 14, 2-3, Jesus diz: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também." Essa passagem enfatiza a esperança que temos de estarmos com Deus após a morte, em um lugar onde não haverá mais dor ou sofrimento. A Bíblia também menciona o inferno, que é considerado o destino dos que rejeitam a Deus e suas promessas. Em Mateus 25:46, Jesus fala sobre a separação dos justos e injustos, dizendo que os injustos irão para o castigo eterno. O inferno é frequentemente descrito como um lugar de sofrimento e separação de Deus. Essa noção traz um aspecto sério à mensagem do Evangelho, pois nos lembra da importância de nossas escolhas e do papel que a fé em Jesus Cristo desempenha em nosso destino eterno. Além do céu e do inferno, existe a visão do sono da alma, que é a crença de que após a morte, a alma entra em um estado de inatividade até o momento da ressurreição. Essa interpretação é baseada em passagens que falam da morte como um estado de sono. Por exemplo, em Eclesiastes 9:5 lemos: "Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem. Nem tampouco têm eles mais recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento." Algumas tradições cristãs interpretam esses versículos como indicativos de que os mortos não têm consciência de nada até que sejam ressuscitados.
A visão do sono da alma é comum entre algumas denominações, especialmente entre os adventistas do sétimo dia e outras tradições que enfatizam a restauração futura da vida. Segundo essa perspectiva, quando uma pessoa morre, sua alma entra em um estado de sono e permanece nesse estado até a volta de Cristo, quando os mortos em Cristo ressuscitarão e receberão a vida eterna. Isso gera uma compreensão de que não há um julgamento imediato após a morte, mas sim um evento futuro que trará a ressurreição e o julgamento final. Por outro lado, outras tradições cristãs, como a católica e algumas igrejas protestantes, sustentam que a alma é imediatamente julgada após a morte e entra no céu ou no inferno. Essa visão é suportada por passagens como Lucas 16, 22 a 23, que fala sobre o homem rico e Lázaro. Nessa parábola, Jesus descreve a situação de Lázaro, que é levado para o seio de Abraão, enquanto o homem rico enfrenta tormentos no inferno. Essa passagem sugere que há uma consciência e um estado de recompensa ou punição imediatos após a morte. Além dessas perspectivas, também existe a ideia de um estado intermediário, que é um conceito teológico que sugere que, entre a morte e a ressurreição, as almas dos justos estão em um estado de bênção na presença de Deus, enquanto as almas dos injustos estão em um estado de separação e tormento. A base bíblica para essa visão pode ser encontrada em várias passagens, incluindo 2 Coríntios 5:8, onde Paulo diz que preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. A discussão sobre o destino do espírito após a morte é complexa, e é importante que cada crente busque entender sua própria posição à luz das Escrituras. O que é claro, no entanto, é que a Bíblia oferece um aviso solene sobre a importância da fé em Jesus Cristo. O apóstolo João, em João 3,36, diz: "Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem desobedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele." Essa passagem destaca a necessidade de uma relação pessoal com Cristo, que é a chave para a entrada no céu. A esperança do cristão está fundamentada na ressurreição de Jesus. A ressurreição é a garantia de que a morte não é o fim. Em 1 Coríntios 15, 20 a 22, Paulo afirma que Cristo, as primícias dos que dormem, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A ressurreição de Cristo não só promete que os crentes também serão ressuscitados, mas também assegura que o poder da morte foi derrotado. Em resumo, o destino do espírito após a morte é um tema que envolve uma variedade de interpretações teológicas. Há a crença no céu como a morada dos justos, no inferno como o destino dos ímpios e no sono da alma como um estado de espera até a ressurreição. Cada uma dessas visões é apoiada por diferentes passagens bíblicas e tradições, refletindo a riqueza e a complexidade da teologia cristã. O importante é que, como cristãos, entendamos a importância da nossa fé em Jesus e como ela nos garante um futuro eterno em sua presença. O que nos espera após a morte não é apenas uma questão de curiosidade, mas uma motivação para viver de acordo com os princípios do Evangelho, compartilhando a esperança que temos com aqueles ao nosso redor. Nos últimos anos, as experiências de quase morte, EQM, se tornaram um tema de interesse crescente, tanto em círculos científicos quanto em discussões espirituais. Essas experiências geralmente ocorrem quando uma pessoa está à beira da morte ou passou por um evento crítico, como um ataque cardíaco ou um acidente grave. Os relatos sobre essas experiências costumam incluir sensações de flutuar acima do corpo, encontrar-se com luzes brilhantes, ter encontros com seres espirituais ou mesmo rever momentos significativos da vida. Muitas pessoas que passaram por essas experiências relatam que voltaram com uma sensação profunda de paz e uma nova perspectiva sobre a vida e a morte. No entanto,
Como essas experiências se alinham com os ensinamentos da Bíblia e o que elas podem nos revelar sobre o que acontece após o espírito deixar o corpo. Primeiramente, é importante reconhecer que as experiências de quase morte podem variar amplamente de pessoa para pessoa. Algumas pessoas descrevem experiências positivas, sentindo amor e aceitação, enquanto outras relatam experiências mais sombrias, que podem incluir sensações de medo ou desamparo. Esses relatos frequentemente incluem a sensação de estar em um túnel de luz ou a visão de entes queridos que já faleceram. De acordo com alguns estudos, cerca de 10% a 20% das pessoas que passam por uma experiência de quase morte relatam essas experiências vívidas. Do ponto de vista científico, há várias teorias sobre por que essas experiências ocorrem. Algumas pesquisas sugerem que podem ser resultado de mudanças químicas no cérebro durante situações de estresse extremo, como a liberação de endorfinas ou outras substâncias que criam sensações de euforia. Outras teorias se concentram na falta de oxigênio no cérebro, que pode causar alucinações e percepções alteradas. Embora essas explicações científicas possam ajudar a entender o fenômeno, elas não necessariamente invalidam a profundidade emocional e espiritual que muitos indivíduos relatam após essas experiências. Do ponto de vista bíblico, é importante abordar as EQMs com discernimento. A Bíblia não menciona diretamente experiências de quase morte, mas oferece uma compreensão do que acontece após a morte e a condição da alma. Em Eclesiastes 12:7, lemos que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Esse versículo indica que após a morte, o corpo físico retorna ao pó, enquanto o espírito se dirige a Deus. Essa passagem sugere uma separação entre o corpo e o espírito, o que pode ser compatível com as experiências relatadas por pessoas que passaram por EQMs. Além disso, Jesus fala sobre a vida após a morte em várias passagens, enfatizando a importância da fé. Em João 14:2-3, ele menciona que vai preparar um lugar para os que creem, sugerindo uma continuidade da vida após a morte em comunhão com Deus. Essa esperança é central para a fé cristã e é um tema recorrente nas Escrituras. Portanto, enquanto as EQMs podem não ser mencionadas diretamente na Bíblia, as experiências e visões descritas por aqueles que passaram por essas situações podem, em alguns aspectos, ressoar com a mensagem de esperança e vida eterna encontrada nas Escrituras. Contudo, as experiências de quase morte também levantam questões sobre a validade dessas visões e a natureza do que é relatado. Enquanto muitos indivíduos relatam que suas experiências foram transformadoras e que adquiriram uma nova compreensão da vida e da morte, é importante lembrar que as experiências subjetivas não podem ser universalmente aplicadas. O fato de alguém ter uma experiência positiva durante uma EQM não significa necessariamente que a vida após a morte é exatamente como foi descrito. A diversidade de relatos sobre EQMs também pode indicar que as experiências são influenciadas por fatores culturais, crenças pessoais e expectativas. Por exemplo, pessoas de diferentes tradições religiosas podem interpretar suas experiências de maneiras que refletem suas crenças pré-existentes. Isso sugere que, embora as EQMs possam oferecer insights sobre a experiência da morte e o que pode vir depois, elas devem ser vistas como pessoais e não como doutrinas universais. Uma questão importante a ser considerada é o impacto emocional e espiritual que essas experiências podem ter sobre os indivíduos. Muitas pessoas que passaram por EQMs relatam uma redução do medo da morte e uma maior apreciação pela vida. Essa mudança de perspectiva é frequentemente acompanhada de um desejo de viver de forma mais significativa, com um foco renovado em relacionamentos e espiritualidade.
Isso pode ser visto como uma forma de renovação espiritual, refletindo o poder transformador da experiência da quase morte. Ao considerar as EQMs à luz da fé cristã, é útil perguntar como esses relatos podem nos ajudar a entender melhor nossa própria espiritualidade e a vida após a morte. A experiência de quase morte de uma pessoa pode ser vista como um testemunho do amor e da graça de Deus, mesmo que a experiência em si não seja um relato direto de uma experiência bíblica. Através dessas experiências, muitos são levados a explorar questões mais profundas sobre sua vida, suas crenças e sua relação com Deus. Além disso, as EQMs podem ser um ponto de partida para conversas mais profundas sobre a vida após a morte, fé e esperança. Enquanto a Bíblia oferece a certeza da vida eterna para aqueles que creem em Cristo, as experiências de quase morte podem servir como um catalisador para que mais pessoas se tornem interessadas em explorar a fé cristã. Isso pode abrir oportunidades para testemunhos e diálogos significativos sobre o amor de Deus, a salvação e a esperança eterna. Em última análise, as experiências de quase morte nos lembram da fragilidade da vida e da realidade da morte, mas também nos oferecem uma mensagem de esperança. Se estas experiências são vistas como simples fenômenos psicológicos ou como visões espirituais, o fato é que elas têm o potencial de impactar vidas. Elas podem nos levar a reconsiderar o que acreditamos sobre a vida, a morte e o que está além. Enquanto buscamos compreender o que acontece quando o espírito deixa o corpo, é essencial que mantenhamos nossa fé em Deus e a esperança na vida eterna que Ele prometeu a todos que o seguem. Enquanto buscamos compreender o que acontece quando o espírito deixa o corpo, é essencial que mantenhamos nossa fé em Deus e a esperança na vida eterna que Ele prometeu a todos que o seguem. Concluindo, as experiências de quase morte são um campo fascinante que desperta tanto interesse quanto debate. Elas nos oferecem uma oportunidade de explorar a interseção entre ciência, espiritualidade e fé. Embora essas experiências possam não se alinhar perfeitamente com os ensinamentos bíblicos, elas nos convidam a refletir sobre nossas crenças, nosso entendimento da vida após a morte e, acima de tudo, nossa relação com Deus. Ao fazermos isso, podemos encontrar uma nova profundidade em nossa fé e um maior desejo de compartilhar a mensagem de esperança que temos em Cristo. A esperança cristã da ressurreição dos mortos é um tema central e fundamental na fé cristã. E essa promessa traz consigo um significado profundo para a vida de cada crente. A ressurreição não é apenas um evento futuro. Ela representa a culminação da obra redentora de Cristo e a realização do plano de Deus para a humanidade. Ao longo da Bíblia, essa esperança é reafirmada em várias passagens, e é importante compreendê-la em toda a sua profundidade para que possamos viver com confiança e alegria. Ao longo da Bíblia, essa esperança é reafirmada em várias passagens, e é importante compreendê-la em toda a sua profundidade para que possamos viver com confiança e alegria. No coração dessa esperança está a promessa de que, assim como Jesus ressuscitou, aqueles que creem nele também experimentarão a ressurreição. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo aborda de maneira abrangente a ressurreição dos mortos e sua importância. Ele começa afirmando a centralidade da ressurreição na mensagem do Evangelho, ressaltando que se Cristo não ressuscitou, nossa fé seria vã. Essa afirmação é poderosa, pois estabelece a ressurreição de Jesus como o alicerce da fé cristã. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 20 a 22, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Essa declaração sublinha a conexão entre a morte e a ressurreição,
mostrando que a vitória de Cristo sobre a morte é um prenúncio da vitória que todos os crentes experimentarão. É fascinante considerar o significado da expressão primícias dos que dormem. A ressurreição de Jesus é vista como as primícias, ou seja, o primeiro fruto de uma grande colheita que está por vir. Isso nos traz uma esperança viva, pois significa que, se Jesus ressuscitou, a promessa de nossa própria ressurreição é certa. Paulo continua a desenvolver essa ideia, afirmando que todos os que estão em Cristo serão ressuscitados, cada um em sua própria ordem. Aqui, podemos ver que a ressurreição não é apenas uma promessa coletiva, mas um evento pessoal e individual. Cada crente terá a certeza de que, no tempo determinado por Deus, seu corpo será ressuscitado e glorificado. Outro ponto importante abordado em 1 Coríntios 15 é a transformação que ocorrerá na ressurreição. Paulo explica que é necessário que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista de imortalidade. Primeira Epístola aos Coríntios 15, 53. Isso indica que o corpo ressuscitado será diferente do corpo que conhecemos atualmente. Ele será um corpo glorificado, livre da corrupção, dor e morte. Essa transformação é parte do que significa a vida eterna. Viver em um estado de perfeição e comunhão plena com Deus. A ressurreição não é apenas uma questão de reanimar um corpo físico. Trata-se de um ato de Deus que traz nova vida e restauração. É uma promessa de que todas as coisas serão feitas novas. Em Apocalipse 21, 4, lemos que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa promessa de renovação e restauração é o que a vida eterna representa. É viver em um estado de perfeita comunhão com Deus, sem as limitações e dores da vida atual. A Bíblia também nos oferece vislumbres sobre a vida eterna que aguarda os crentes. Em João 14, 2-3, Jesus diz: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa passagem nos dá uma esperança clara de que há um lugar preparado para nós na eternidade, onde estaremos com o Senhor. Essa é uma das promessas mais reconfortantes para os cristãos, pois nos lembra que a vida não termina com a morte, mas se transforma em uma nova e gloriosa realidade. É essencial destacar que a esperança da ressurreição também é um convite para viver de maneira diferente no presente. Saber que temos a promessa da vida eterna nos motiva a viver em fé e obediência. Em Romanos 6,4, Paulo nos lembra que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, nós também devemos andar em novidade de vida. A ressurreição não é apenas um evento futuro, mas algo que transforma a maneira como vivemos aqui e agora. Isso significa que, independentemente das dificuldades e desafios que enfrentamos, podemos viver com a esperança de que a morte não tem a palavra final. Além disso, essa esperança deve nos impulsionar a compartilhar a mensagem do Evangelho com os outros. A promessa da ressurreição é uma mensagem de esperança que deve ser levada a todos os cantos da terra. Como cristãos, temos a responsabilidade de testemunhar do amor de Deus e da salvação que Ele oferece através de Jesus Cristo. Essa esperança não é apenas para nós, mas para todos aqueles que creem. Em Mateus 28, 19-20, Jesus nos comissiona a ir e fazer discípulos de todas as nações, garantindo que Ele estará conosco até o fim dos tempos. Essa tarefa é motivada pela certeza da ressurreição e pela esperança de que muitos serão trazidos à vida em Cristo.
Em resumo, a promessa da ressurreição e da vida eterna é um tema fundamental na fé cristã, que traz uma esperança poderosa para todos os crentes. A ressurreição de Jesus é a garantia de que, assim como ele venceu a morte, nós também venceremos. A transformação do corpo, a promessa de um lugar na casa do Pai e a certeza de viver em perfeita comunhão com Deus nos enchem de alegria e esperança. Essa esperança nos motiva a viver de maneira que reflita a luz de Cristo e a compartilhar essa mensagem com o mundo ao nosso redor. Portanto, ao olharmos para a promessa da ressurreição e a vida eterna, que possamos ser fortalecidos em nossa fé, confiantes de que o que está por vir é incomparavelmente melhor do que tudo o que conhecemos. Que essa esperança nos inspire a viver em amor, fé e obediência, sabendo que em Cristo temos a vitória sobre a morte e a promessa de uma eternidade gloriosa.